pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Araxá Talks. Hoje a gente trazendo algo um pouquinho diferente, a gente fala um pouquinho de cultura aqui da nossa região, Araxá, com tanto músico, um celeiro vasto, mas vasto mesmo, de pessoas assim com grande qualidade. Então a gente vai um pouquinho além do som, bastidores e essência. Hoje eu tenho o prazer de convidar um cara que viaja esse Brasil tocando só com celeiros da música, tá, gente? Isso. Só com caras assim fantásticos. Senhor Emílio Borges, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Diogo, Kaká, obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, estar retornando aqui nessa casa, nessa instituição que eu frequentei por tantos anos também, me formei aqui. Depois eu posso te contar um pouquinho, mas para mim é um prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. A gente que agradece, cara. Bom, antes da gente chegar assim na questão do Emílio músico e tudo mais, quem que é o Emílio fora do estúdio? Ai, cara, tá aí uma pergunta interessante, porque o Emílio fora do estúdio, fora da música, é o Emílio pai, é o Emílio marido, é o Emílio amigo, assim, o Emílio um pouco mais tímido, né, assim, eu não sou tanto de sair, assim, essas coisas, eu sou mais reservado um pouco, mas eu sou, hoje, eu confesso que as atribuições de pai roubam aí um bom tempo da vida, né? E eu valorizo demais isso, minha família, as minhas duas filhas lá, a Júlia e a Beatriz. Elas estão com quantos anos? Elas têm 9. 9? Elas têm 9. São gêmeas? São gêmeas. Olha! Elas têm 9 anos. Então, assim, hoje o Emílio fora do estúdio, fora da música, se resume basicamente a isso aí. Essas atribuições de família, de pai aí. E é isso, né? Cara, e assim, o que as pessoas podem pensar do Emílio ainda não sabem direito do Emílio na questão familiar, na questão do dia a dia, de projetos que às vezes pensa? Como é que você pode explicar isso um pouquinho para as pessoas? Então, bom, eu hoje sou extremamente focado, né, naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho a fazer. Eu sou uma pessoa extremamente persistente, eu não desisto na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez. Então, assim, tudo que eu vou fazer na minha vida, em todos os projetos, seja tanto no âmbito familiar quanto no trabalho, eu tento levar isso comigo, tento levar esses valores, né, de fazer o melhor possível, né, enfim, tanto, eu levo isso para minha família, eu levo isso para o meu trabalho, e é basicamente isso aí, né? E eu posso te dizer o seguinte, assim, aí a gente entra um pouquinho nessa questão da música e tudo. Uhum. Você se considera mais um músico hoje ou um engenheiro de som? Ai, porque assim, tem duas paixões aí, né? Tem duas paixões que eu sempre levei, não, ainda levo, né? A minha parte musical ainda é muito presente na minha vida, né? A parte musical que eu digo assim, como músico, como instrumentista, né? Eu comecei lá aos 6 anos de idade, tocando teclado, né? Meu pai tinha um bar, e aí eu e meu irmão, a gente pegou um teclado lá, a gente começou a aprender. Então, assim, de lá pra cá, até 2020, 2019 ali, eu fui apenas o músico, o instrumentista, o músico de estúdio que gravava, que produzia e tal. Mas eu sempre tive uma paixão assim, que eu gostava dessa parte de engenharia de som, de áudio, de mixagem, de masterização. Quando eu fiquei só com o estúdio mesmo, assim, que eu parei de tocar com o Emílio Eduardo, né, em 2006, ali, 2007. Você tocou quanto tempo com o Emílio Eduardo? Toquei de 12, 13 anos com ele. Isso tudo? De 94 até 2006, 2007. Então, fiquei esses anos todos aí com eles. E quando eu passei só para o estúdio, você tem que fazer várias funções. Eu fazia várias funções, né? Você tinha que produzir, você tinha que fazer os arranjos, você tinha que coordenar os músicos, gravar o artista, afinar a voz, editar, mixar e masterizar. E uma das partes que eu mais gostava era a parte de mixar e masterizar. E eu falava, cara, tá aí um ramo que se eu pudesse, eu gostaria de ficar mais dedicado a ele, né? E assim, a vida foi me levando de uma forma muito natural. Tanto a transição de banda para estúdio foi de uma forma muito natural, as coisas foram acontecendo na minha vida. Agradeço muito a Deus, né, por
as oportunidades terem surgido na minha vida assim, de uma forma muito, muito tranquila, muito natural. Digo dessa parte de músico de estrada para estúdio. E depois também de produtor para a parte de mixagem e masterização. Comecei a fazer para alguns estúdios, para alguns produtores amigos e tal. E de repente aquilo foi crescendo. Outros produtores foram ouvindo, e o pessoal foi me mandando. E até que chegou hoje. Eu faço para alguns produtores aí grandes, para artistas grandes. Então, sempre foi uma paixão, né? Aí chegou um momento da minha vida, eu falei assim, eu preciso focar mais em uma área, né? Porque quando você começa a abranger muita coisa, acaba que você não se dedica tanto àquele ramo, àquela especialidade. Você não vira um especialista daquela coisa, né? Então, aí eu falei assim, cara, eu gosto muito dessa parte. E aí eu vou me dedicar a ela, Mas eu nunca deixei essa parte de músico, né? Essa parte de música, assim, eu tenho tá feito... Tá na veia, né, cara? Tá na veia. Então, tem feito os DVDs, tem feito as gravações, que são muito bacanas. Assim, você tem gravações, você tem contato com o público, aquela galera, contato com outros músicos aqui tocando do seu lado, porque às vezes esse estúdio você é muito sozinho, né? Principalmente na mixagem, você cara, chega um arquivo lá pra você pela internet e tal, você faz pra mim, faço. Chega o arquivo, você põe lá no Pro Tools e tal, faz e manda, você não vê ninguém, né? Então essa parte é muito interessante, essa dinâmica, né? Esse contraste, né? do estúdio, aí depois você vai pro palco. Você vai pro palco, você vai gravar, você vai ter interação com os músicos ali, com o público, com o artista. Então é fantástico isso aí, é muito bom, eu gosto muito. Você falou que estudou aqui. Estudei. Né? Você fez o quê? Eu sempre gostei das partes das exatas, né? Então eu fiz sistemas. Fiz sempre formação. Sistema de informação. Eu fui da primeira turma de sistema de informação do Araxá. Caramba. Primeira turma. Eu me formei em 2006 aqui. Tava numa... Começou em 2002. 3, 4, 5... 2003. 2003. Então você formou no final de 6. Final de 6, exatamente. Eu fui da primeira turma de educação física, meados de 2002. Olha, meados de 2006. Foi contemporâneo aí. Foi. Por algum período, né? Tava ali. E aí, eu tava numa fase de... Bom, pra quem não conhece também um pouquinho da minha história, eu trabalhei com o Emílio Eduardo, né? Como eu te disse, 94 a 2007 aí. Em 94 eu tinha 9 anos de idade. E tocava com os caras. E comecei a viajar com eles e sair pra tocar. A gente ia eu, o Emílio Eduardo, às vezes o Carlos Rios, às vezes o Juninho. Tipo, entrava numa Paraty aqui, ia lá pra tocar lá em Taguatinga, cara. Ia lá no Gama, sabe? Ia viajar, com 9 anos de idade. E aí eu fiquei esse período todo com eles, até 2006, 2006, ali, 2007. Então peguei toda uma época de ouro ali do Emílio Eduardo, que a gente tocou o Brasil inteiro. Só que eu falei assim, cara, sabe aquela coisa assim, bicho, eu queria fazer alguma coisa, queria estudar, queria fazer uma faculdade, queria ter algum curso. Aí você começa a pensar, cara, o que eu me interessa? Cara, eu sempre fui das exatas, né? Eu sempre gostei dessa parte, mas assim... Então, aí coincidiu que no ano que eu decidi fazer foi assim, eu preciso fazer um curso superior. Aí abriu aqui a turma de sistema de informação. Aí eu falei, cara, eu preciso... Vou fazer isso aqui. Vou fazer o vestibular, tal, passei. E aí, entrei na faculdade, estudei. Cara, faltava pra caramba. Porque eu tava... Viajava demais. Viajava demais. Então, assim, eu tocava de quinta pra frente, quarta, quinta... Então, cara, quinta e sexta ninguém me via na faculdade. Então, assim, eu penei aqui para poder formar. Para poder formar, fazer os estudos, cara, as provas, as faltas também. Mas deu tudo certo. Formei aqui em 2006 e foi ótimo, cara. Hoje tá tudo ligado à parte de tecnológica, eu acho, né? Tá dentro daquilo que você formou, dentro daquilo que você trabalha hoje, mas que você pode, em termos, entre aspas, mas usar a tecnologia a seu favor. Não vou negar que você começa a ver o computador de uma forma diferente, né? Você começa a enxergar ele de uma forma diferente, assim, isso ajuda bastante. São coisas completamente diferentes, a área de sistema, de programação, né? Que são coisas diferentes, mas acaba que você olha o computador de uma forma diferente e a gente lida com isso o tempo todo, com a tecnologia então... Foi muito bom pra mim, agradeço demais a instituição aí, foi muito legal. Coisa boa, bacana demais, cara. Né? Milinho, aí você comentou aí que você começou a tocar ali, seu pai era dono de um bar, e vocês começaram, tanto você com seu irmão, pegar um teclado ali, vamos dizer, das primeiras notas. Sim. Então ali a música entra na sua vida. Sim.
E como é que você começa a entender que era aquilo que você queria seguir ali? Que é um momento decisivo, né? Que a gente fala assim, agora eu vou começar a aula, vou aprender, enfim. Verdade, cara, uma criança, né, de 6 A anos... gente não tem ideia ainda, né, cara? Ela não Mas tem só ideia. que... Mas assim, tudo começou... Agora eu falei, a criança ainda não tem ideia que vai levar aquilo profissionalmente, mas eu acho que meus pais ali, junto com meu irmão, a gente de repente viu uma possibilidade ali, porque eu graças a Deus, eu sempre tive uma certa facilidade. Então assim, eu peguei o teclado e eu lembro que eu toquei assim, pam, 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 pam. Eu falei assim, cara, isso aqui parece com Noite Feliz. Eu tenho essa lembrança na minha memória até hoje. Clara, assim, isso, né? Clara, assim. Sentada na sala de casa, na copa de casa, assim, da casa dos meus pais. E eu falei assim, cara, isso aqui faz sentido. Opa, isso aqui começou a dar uma musiquinha aqui. Então, assim, aí, a partir daí, eu fui Meio um autodidata. Eu fiz, assim, eu posso dizer que eu não fiz aulas, assim, para aprender a tocar os instrumentos. Eu fiz um pouco de aulas de teoria, eu queria tirar uma carteira de músico profissional, fiz um pouco de aula de teoria. Mas, assim, essa parte musical sempre foi muito... fluente na minha vida, assim. Aí, com 7, 8 anos... 7 para 8 anos, eu tocava em porta de loja. Aqui, bom, nossa, né, a gente tem... Você vai lembrar, a gente teve aquela loja A Modelar. Lembro. Lembra disso, lembro cara? Dessa loja. Então, aí eu toquei na Modelar. Foi a primeira loja que eu toquei, no Natal ali. 92 por ali. Depois toquei em Calcimodas. Era menino, cara. Exatamente. Calcimodas, você lembra disso? Lembro, cara. Calcimodas é onde era Eletrosom, que fechou, eu acho, se eu não me engano. Tá por ali, cara. Eu acho que é ali. Perto da Pernambucanas, não era? E, cara, você não tem muita lembrança ali, mas mais ou menos ali mesmo. Eu acho que no Calçadão ali, né? Acho que no Calçadão. Calçadão. Aí, toquei em Magazine Luiza, que ainda tem, né? Tem. Então, aí nesses anos aí de 7 para 8 anos, eu fiquei tocando em porta de loja, Natal ali, pessoal. Aí sempre tinha uma galera assim, você não tá tocando, não, isso é mentira. Tira a mão pra eu ver. Aí eu tirava a mão. Tirava a mão, tem que parar de tocar. Não, tá tocando mesmo. Então, assim, uma criança tocando ali nas portas de loja. Aí de 9 anos, cara, aí, bicho, eu não sei o que aconteceu, só sei que surgiu essa oportunidade. Emília Eduardo também começando. Era início de carreira dos caras, praticamente. Eles já tocavam, mas ainda não tinha... Isso, não tinha nem o primeiro disco deles. Não tinha fama ainda. Eu entrei pra tocar com eles antes do primeiro disco, do Coisa Boa é Bailão, Bicho Boa é Mulher, deles lá. 95, 6, por aí? Deve ser por aí. Por aí, né? Deve ser por aí. Então eu comecei antes. Aí a gente viajava e tal, e depois aí surgiu a banda do Emília Eduardo, né? A princípio era somente eu, Emília Eduardo, às vezes ia mais um, ou o Carlos Rios, que é o empresário, ou mais uma pessoa ali. Então viajávamos só nós 4. E aí depois que entrou a banda. E eles tocavam? Eles tocavam o teclado ali e tal. Na época era MD, né? A gente colocava MDzinha lá. Deixava o negócio rolar. Pautorava, fazia os bailão. Depois começou a banda. Do Emília Eduardo, aí juntou mais músicos e tal. Eu fiz parte da banda. Até que em 2006 eu já tinha aí meus 20... Eu nasci em 85, né? Então já tinha 21 anos aí mais ou menos. Tudo foi acontecendo de uma forma muito natural, como eu te disse. Essa transição para o estúdio, do palco para ficar mais com o estúdio. Já fazia umas programações de teclado, né? Já fazia algumas gravaçõezinhas. Eu sempre lembro aí do grande amigo aqui de Araxá, né? Que infelizmente não está mais com a gente, do Wellington Alves. O Wellington Alves. Você lembra dele? Lembro, sim. Eu fazia os playbacks e ele falava assim, não tem como eu colocar uma voz, não? Eu pegava o microfone aqui, não sei o que, ligava. E aí começou a parte de gravação. Tudo muito precário, né? Tecnologia ainda engatinhando ali nessa parte. Não, já era em computador. Já era um computador, mesmo, mas assim, tudo muito precário. Os programas ruins, as placas de som. Nossa, imagina a placa de som. Então assim, aí foi começando. Até que eu fui para estúdio, fui para essa parte. E aí, no meio do caminho, como eu te disse, fiz o curso aqui no Araxá.
né? Antes de ficar só com o estúdio. Mas aí depois de lá pra cá, somente estúdio, somente gravações. Algumas tocadas assim, com o Claudinho, com o Mama Jama ali, o pessoal, fiz casamentos, cara, toquei violino pra caramba em casamento. Casei Cara, a muita primeira gente. vez que eu vi você tocando foi no casamento. Casei muita gente. Entrou com o violino, seja o que Deus quiser. Seja que vambora, cara. Casei muita gente aí no Araxá, então, na região aí também, e foi muito bacana. Então hoje, assim, somente estúdio, parte de mixagem. Parte de mixagem hoje eu digo que responderia por 80, 90% do meu trabalho. Aí o restante... Você gosta de fazer hoje? Gosto dos dois. Eu gosto dos dois, mas é o que você tá mais... que eu tô mais engajado, assim, que o que eu mais faço no estúdio hoje seria realmente a parte de mixagem e masterização. O que você considera, assim, cara? A gente tá começando a carreira, tô seguindo aqui, as coisas começando a andar, mas você fala assim, esse é o desafio que eu tenho agora para poder seguir nisso que eu quero. Você lembra disso? Você tem claro isso na sua vida? Você falou que é o start e é aqui que eu quero seguir. Diogo, como eu te disse, a minha vida foi sempre tão levada de uma forma natural, cara, que eu não cheguei a pensar nisso. Porque, assim, eu concordo que hoje você tem que pensar, né? Você tem que traçar uma estratégia para sua vida, né? Sua vida profissional, ou seja, qualquer ramo da vida. Você tem que traçar uma estratégia. Mas minha vida sempre foi sendo conduzida, cara. Por exemplo, assim, sempre fui tocar pro lado do sertanejo. Então, assim, que querendo ou não, é um dos estilos que mais vende no Brasil, que é um dos estilos mais populares do Brasil, um dos estilos mais populares do Brasil. Então, sempre fui isso. Aí eu sempre tive uma questão de autocobrança muito forte. De sempre entregar um trabalho bacana, de sempre entregar o melhor. Então, assim, eu acho que a pessoa hoje, ela vai entrar no ramo da música, ela precisa achar o seu nicho, né? Onde que ela se encaixa aqui? Eu sou bom em quê? Sou um bom guitarrista? Beleza, em qual estilo que eu vou tocar? O que eu posso contribuir para o mercado aqui? Isso porque, tudo bem, tem gente que não pensa assim, não, eu quero tocar para mim, não quer pensar em mercado, não, tudo bem, não tem problema. Mas também tem aquela pessoa que quer tocar para o mercado, que quer sobreviver da música. E sobreviver da música, meu amigo, não é tão fácil assim. Não é muito fácil. Você tem que achar o seu nicho, você tem que achar o seu mercado. Você tem que entregar um bom trabalho, você tem que ser bom naquilo que você faz. Entregar um trabalho que satisfaça as expectativas do produtor. Você tem que ser pontual. Você tem que ser responsável. Você tem que chegar para gravar um DVD. Você tem que estar com as músicas afiadas. No time certo. No time não existe você chegar num ensaio de gravação, cara. Você fala assim, cara, como é que é aquela frase mesmo aí? Cara, isso não existe. Assim, até hoje eu não presenciei isso. Então, assim, você tem que chegar alinhado mesmo, afinado, assim, né? Sabendo tudo. Então, assim, eu acho que... Chegar a tocar. Então, assim, eu acho que para quem quer ir pro ramo da música aí, assim como toda profissão, entregar um bom trabalho, ser responsável, pontual e levar a coisa profissionalmente. Levar a coisa com seriedade, né? E tem alguma coisa que você faria diferente se você voltasse lá no início? Ou não? É igual você falou, o fluxo foi tão normal, cara, mas... Cara, o fluxo... O fluxo é normal, mas talvez tenha tido uma curva do rio ali que você fala, porra, cara. Na boa, assim, eu sei que foi muito bom por alguns lados, mas por outros lados, talvez eu não começaria tão cedo. Porque, assim, eu fui uma criança que com 9 anos, para 10 anos, comecei a viajar, né? Então, assim, eu não tive a minha parte de infância. Eu não tive minha parte de infância, de brincar, de correr. Assim, tive, mas... Não da forma que você queria. Não da forma que talvez uma criança precisaria. Assim, eu tenho alguns... Como é que eu posso dizer? Alguns traumas, vamos falar assim, psicológicos, que eu carrego ainda. Precisei fazer alguns anos bons aí de terapia. Inclusive com uma entrevistada aqui de vocês, com a Letícia Brito. Excelente Sim. profissional. E aí, para apertar alguns parafusinhos. Então, assim, talvez, eu não sei se... Bom, essa decisão foi dos meus pais. De talvez não querer viajar, querer ficar para brincar com um amigo, mas eu tinha que viajar. Eu me lembro, cara, de algumas situações, Ju. Por exemplo, eu me lembro de eu entrar na... Assim, eu tinha uma agenda, né? Tal dia você vai tocar na Modelar tanto tempo. E aí eu disse que, cara, às vezes eu não queria. Pô, é uma criança de 6, 7 anos, de 8 anos, às vezes eu não queria.
entendeu? Não, mas tá lá, tem que cumprir. Então, assim, talvez, cara, assim, eu acho que não mudaria nada, não. Foi tudo bem, eu cresci muito, assim, aprendi muito com essas situações, mas talvez eu não sei se eu começaria tão cedo. Eu digo assim, profissionalmente. A música, quanto mais cedo a gente começar, é ótimo. É uma arte, é cultura, mas assim, talvez profissional, levar a coisa tão seriamente, tão profissionalmente. Pegando esse gancho que você fala, eu gosto muito de biografias, né, principalmente dos músicos nacionais. Então, a gente acompanha o filme do Zezé e do Luciano, então você vê ali que começa desde cedo. E tem a série do Chitãozinho e Chororó. Não sei se você chegou a acompanhar. Tem uma série que chama José e Durval. Acho que essa eu ainda não vi. Cara, ela é muito fantástica. E eles contam assim, a história deles desde criança até a fase do sucesso. E do sucesso, eles vão... Ela termina ali na época de Evidências, que é o boom do Chitãozinho e Chororó. E, cara, é muito interessante o quê? Que você está falando sobre a questão da criança ser músico e ela tem que começar desde cedo, porque talvez lá na frente ela não vai se destacar. E eu vi uma entrevista dos próprios Chitãozinho e Chororó, que o Chitãozinho e Chororó comentando, e se eu não me engano, o Chitãozinho falando, acho que foi no Piunte. E o Chitãozinho comenta que naquela época o pai deles era um músico, a mãe também cantava, mas a mãe teve problemas psicológicos. É uma história muito doida, a história deles, assim, muito complexa. Né, que a mãe tinha um problema psicológico mental muito forte. E aquilo vai desencadeando um processo, assim, a gente às vezes, eu começo a analisar, o Chororó é mais intuitivo, assim, mais na dele. O Chitãozinho já é mais expansivo, porque ele era o mais velho. Mas só que o Chororó viu muita coisa naquele rodeio familiar ali, e que aquilo via o pai beber, aí questão em casa, questão de outras coisas, né? A violência, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? Que geralmente a gente consegue entender um contexto que o cara começa a cantar cedo, mas a hora que ele resolve ir viajar, eles com 10, 12 anos, mas 10 a 12 anos aqui essa faixa, eles já viajavam num ônibus e essas caravanas que paravam de cidade em cidade. Então, eles voltavam para casa com um dinheirinho para ajudar em casa. Sim. Aí a necessidade, né, cara? Só que pensaram em parar algumas vezes? Pensaram. Mas o Chitãozinho comenta, se a gente tivesse parado, a gente estaria aqui agora? Com certeza. Eu entendo perfeitamente. Eu acho que é mais ou menos isso que deve vir na sua mente. Exatamente. Assim, pelo amor de Deus, né? Dadas as devidas proporções. Não, né? Mas... são processos totalmente distintos. Mas eu falo assim, a criança, que já existe uma adultização... Isso, é exatamente esse o ponto que eu acho. Eu acho que, por exemplo, eu tenho filhas de 9 anos. Sim. Elas, assim, elas têm um tecladinho lá que elas brincam e tal, beleza. Eu gosto, lógico que eu quero que elas tenham contato com a música, com instrumentos, eu quero que elas... Mas o problema que eu acho, de repente, né, quem sou eu para falar, mas talvez seja uma profissionalização tão cedo, assim, sabe? Porque eu posso dizer que eu profissionalizei... Vamos falar assim, o primeiro cachê que eu ganhei então, né? Vamos falar assim, profissional... Vamos chamar de profissionalização o primeiro cachê. Foi com 7 anos. Entendeu? 7 para 8 anos. E aí, com 9 eu já estava viajando. Tinha show em Franca, tinha show em Brasília. Tinha show em 9 anos viajando, 10 anos. Então, assim, para mim era tudo muito bacana, né? Tá tocando ali em cima do palco, montar minhas coisas, tocando, massa. Chamava atenção também, talvez, né? Um menino, né? Uma criança tocando, né? Mas eu concordo também que eu perdi muitas coisas nessa parte. Então, assim, como você me perguntou se teria alguma coisa que eu mudaria, talvez, mas também não foi uma escolha minha, foi uma escolha dos meus pais, que eu respeito totalmente. Talvez eu teria me profissionalizado um pouquinho depois, assim, teria curtido um pouquinho mais as coisas, mas assim, eu acho que também dessa forma que aconteceu foi ótimo, foi excelente. Consegui trabalhar, fazer trabalhos que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, com artistas que eu nunca imaginei que um dia eu conseguiria chegar perto dos caras. Então, assim, só tenho a agradecer. Se tivesse alguma coisa, seria isso, mas tá tudo certo. Depois a gente vai chegar nessa questão desses que você nunca imaginou chegar. Só o pessoal de casa entender um pouquinho quem que o Emilinho já tocou e quem que ele produz aí às vezes.
Bacana. Conta pra gente, o que um engenheiro de som ele faz? Tem gente que não sabe o que é a real, né? Um engenheiro de som e tudo, como que ele conduz essa questão musical? Certo. Vamos lá, vamos pensar aqui, fazer uma analogia, né? Esses dois microfones estão sendo gravados ali pelo Kaká, estão sendo mixados naquela mesa, cada um no seu volume certo, no seu timbre certo, para que as pessoas ouçam bem isso. Para que quem está assistindo lá escute bem. Tá. Certo. Agora você imagina uma gravação de DVD. Vamos pensar na bateria só. Da bateria tem vários microfones. Vamos falar que tem 10 microfones na bateria. Cada um deles vem de uma forma separada. Para mim, vem um arquivo separado. Aí vem o arquivo do baixo, o arquivo dos violões, o arquivo das vozes, das ambiências do lugar. Então, assim, Tudo separado. Tudo separado. Então, vamos falar que chega para mim, por música, uns 60 arquivos. Nossa Senhora. Uns 60. Aí, de forma que quando você toca eles simultaneamente, todos juntos, vira uma música. Só que é uma música totalmente... Assim, uns nas coisas mais altas que as outras, umas coisas... O timbre da voz não tá legal. Então, assim, o que eu faço? Basicamente acertar os volumes de cada coisa, os timbres de cada coisa, efeitos, reverbs. Vamos colocar um reverb na voz aqui, vamos deixar a voz mais... vamos aumentar essa guitarra aqui em tal lugar. Então, assim, é para que vire uma música boa de ouvir, para que tenha compatibilidade também nas plataformas digitais, para que você escute uma música de um artista e você escuta a outra, está mais ou menos, né, de uma certa forma boa de ouvir. Então, assim, essa é uma... A grosso modo seria essa parte de mixagem e masterização, né? Então, os arquivos chegam todos pra gente crus, e a gente vai lá nos programas, nos equipamentos, tal, a gente vai... colocar cada coisa no seu volume certo, no seu volume que fica bom de ouvir. Eu quero mais um bumbo, eu quero um bumbo mais presente. Então tá bom, vou aumentar um pouquinho o bumbo. E isso com tudo. Exatamente. E isso com todos os instrumentos, com a guitarra, com o violão, com o baixo, Só microfone de plateia, cara, nos DVDs são 10, 12, mais às vezes. Só os microfones que estão de ambiente. Estão espalhados ali, mas... Espalhados. Aí o cantor fala assim... Canta comigo. Aí você vai lá, faz uma automação, sobe o volume da plateia só naquele momento, aí depois você abaixa. Então isso é um processo de mixagem. Isso tudo você recebe separado? Tudo separado. Até os microfones de plateia, se são 13, você recebe 13 arquivos. Cada um com o seu som. Tem um aqui que deu problema, deixa eu cortar ele. Cortei. Beleza, aí os 13 você sobe. Os 13 eu subo. Se estiver todos funcionando, estiver todos agregando pro... Se estiver legal, você vai colocar. Se estiver legal, deixa. 2 aqui falharam. Cortei 2. E, cara, vem certinho? Tipo assim, a trilhagem vem certinha? Sim, sincronizada. Sincronizada. Nossa Senhora. Sincronizada. Ainda bem que, assim, hoje os computadores, né? Vai ficar louco aqui, peraí. Não, hoje os computadores são muito bons para isso, né? São a parte de gravação, as mesas, você conecta tudo ali, já grava tudo. E é um processo, a gravação em si é um processo até simples, né? Teve um... Ano passado eu fui para Barretos e antes eu fui assistir o Zezé de Camargo e Luciano lá, né? E aí, só que antes teve a Ana Castela. Só que ela gravou um DVD antes, mas assim, aquilo que você falou agora há pouco, quando o cara entra em estúdio e tem que estar afiado. Lá não tava. Não tava não? Não tava, cara. Não tava. Entendi. Assim, ela entrou, tocou a primeira música, cara, parou. Da parada dela até foi só convidado, só a primeira música ela cantou sozinha. Aí certo. Cantou Zezé e Luciano, cantou Roberta Miranda, Sérgio Reis. Lembrar todo mundo agora? Esquece. Mas assim, o que me chamou a atenção foi que ela entra, canta a primeira música. E aí, beleza. Depois para. Cara, depois parou. 10 minutos pra próxima entrada de música. Teve alguma falha ali, né? Alguma coisa que falhou. Só que aí, cara, eu falei assim, não, às vezes o Zezé e o Luciano atrasaram, a gente conversando, às vezes... Não. Eles não teriam começado, sério. Não foi. E daí o Zezé e o Luciano entra, canta. Acaba o Zezé e o Luciano, vem outro. Pro outro vir, ela teve que enrolar pra conversar com a avó, com a mãe, que não sei com quem, com fulano, ciclano. E ela foi enrolando o público até vir o próximo. Entendi. Provavelmente eu fico pensando assim, o coitado que vai mixar isso. Não, mas pra gente é indiferente. Faz. Não. E vem o corte da música certinho.
Pronto. Porque ele vai entrar ali, ele vai gravar a partir dali. Ou ele vai inteiro? Não, grava-se inteiro. Inteiriço mesmo? Inteiro, sem dar pause, sem dar stop no negócio. Só que depois você corta. Pra gente que... Por isso que eu falo, pra gente que vai mixar é muito bom. Já vem cortadinho. Ó, só vale isso aqui. Pronto, toma. Entendi. Mas eu até falando de uma fala que eu disse agora há pouco, o processo de gravação hoje é simples assim. Você pega uma mesa hoje, liga um cabo no computador e você começa a gravar. Né? É muito diferente de como era antigamente. Então, assim, o processo hoje é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente era... Nossa Senhora. Você pensa, gravar como é que era antes? Agora, nesse caso aqui que você tá falando da Ana Castelo, eu imagino que teve alguma falha. Porque, assim, cara, DVD, gravação, é tanta coisa pra falhar, cara. Não fluiu, cara. Eu tô sendo sincero, assim, eu não achei que o negócio funcionou, sabe? E foi tão aperto, porque ela tava com um prazo tão curto, ela tinha 2 horas. É complicado. Ela tinha 2 horas para entregar, porque assim, a festa tinha que seguir, porque ela resolveu gravar o DVD, mas a festa tinha outros artistas que iam tocar depois. Aquilo afunilou o tempo dela. E ela tem 2 horas, cara, mas aí você vê que o DVD parece que não teve fim. Parece que ela não conseguiu concluir o DVD. Você sente que ela, tipo assim, teve que sair do palco. Eu agradeço todo mundo, não sei o quê. Meio seco, assim, né? Foi. Pois é, cara. Gravação, infelizmente, pro público, às vezes, não é a coisa mais agradável do mundo. Porque é um evento, tudo bem que ela aproveitou ali, né? Mas é um evento feito pra gravação. A preocupação ali, no caso, é a gravação. Pra você depois colocar lá no YouTube e tá bonitão. Então, assim, tem que estar tudo funcionando. Às vezes, tô falando suposições, tá? Pode ser que um fone de um artista não funcionou. O fone de uma participação, o microfone de uma participação, um time code da luz. Às vezes não tem, ainda são coisas que não tem como você continuar. Entendeu? Então, assim, é tanta coisa pra falhar. Cara, eu juro que eu queria que as pessoas tivessem acesso a dar uma olhada como é que são os bastidores ali. Você dá uma olhadinha só no equipamento, cara, pra você gravar um DVD. Assim, é muita coisa pra falhar. É muita coisa. Imagino. Né? Você falou muito de mixagem, masterização e tudo. O que é isso? Mixar, você já explicou. Pegar todo o que vem lá, a trilha, e juntar ela e mixar. Sim. E essa masterização? Tá. A masterização... Tá. Hoje em dia, a gente faz esse processo junto. Antigamente... Bom, ainda há alguns estilos que o pessoal trabalha dessa forma. O pessoal quem faz a mix e manda para outro profissional que vai masterizar. No caso do sertanejo hoje, os engenheiros eles fazem tudo basicamente junto tudo junto. Então assim, ó, vamos pensar assim, ó, você tem 60 canais. Esses 60 canais serão somados em 2. Por que 2? Porque geralmente você escuta um fone aqui do lado de cá, né? Então tá bom, 2. Então, esses 60 canais são somados em 2. A masterização trabalha em cima desses 2. Então eu vou dar mais um agudo geral na master. Então deixa eu dar um agudo no geral de tudo. Deixa eu dar uma compressão, dar uma comprimida aqui no geral. Então assim, a grosso modo, vamos falar assim, seria você tratar esses dois canais do master com volume, com a compatibilidade. A masterização também é um aspecto mais técnico. Você tem que entregar para as plataformas digitais um arquivo de tal formato, Wave 4824 em menos 7 RMS, por exemplo. Então, assim, existe também essa parte mais técnica da masterização. Entendeu? Entendi. Então, na hora que a gente põe um fone, é o que você fala. Tipo, de cá tem uma saída de som de um jeito e de cá tem então, outro. A mixagem transforma esse 60 em 2. Entendi. E aí, depois você trabalha em cima desses dois canais. Em cima da soma. Com quem que você já trabalhou, Emilinho? Ai, cara, graças a Deus com muita gente. Graças a Deus com muita gente. Ó, desde lá do início, Emílio e Eduardo, né? Que eu sou fãzaço dos dois, assim. Esse cara é muito bom. São muito bons, é indiscutível, né? Eu gosto muito deles, eu sou amigo deles demais. Então, assim, desde lá. Emílio e Eduardo, falando assim rapidamente, Rio Negro Solimões, Leonardo, Gustavo Lima, Israel Rodolfo, Vixe Maria. Lauana Prado, Dino Fonseca, Bruno Marrone. Cara, tem muita gente. Humberto Ronaldo. Eu fiz o pessoal, o projeto Cabaré, né? Que foi o Leonardo e o Bruno Marrone.
Eu trabalhei com bastante gente aí. E desses, qual que você fez a mixagem, assim? Que você... Mixagem, tá. Ó, fiz do Cabaré, que é o Leonardo. Deixar claro, né, pessoal, que esse que o Milim falou, ele tocou. Tava lá no palco, cantando. Só vocês pegarem aí, principalmente, vou dar um exemplo, pega o último DVD do Leonardo, vocês vão ver o Emílio tocando lá. E agora a mixagem? Mixagem, ó. Eu fiz o DVD desse projeto Cabaré, né, que é o Leonardo, Bruno Marrone. Fiz... tem um artista agora, né, que tá estouradaço, que é o Panda. O Panda. Eu fiz todos os trabalhos dele de mixagem e masterização. Todos os trabalhos que são dele mesmo. Eu sei que ele participou em vários, mas os trabalhos dele de carreira mesmo. Inclusive que, acho que semana passada bateu o primeiro, né? Primeiro lugar no Spotify. Com a música de Seguro. Eu fiz a mixagem e masterização dele. Que massa, cara. E dessa loucura, né? Chegar, aqui é o Leonardo, vou tocar, aqui o Dino Fonseca, aqui é o Bruno Marrone, aqui... Cara, é muito legal. É muito legal, assim... Talvez um dos que eu fiquei... O que você tremeu nas barras. Cara, o Rio Negro. Rio Negro? Eu sou fã demais dos caras, né? Quando eu trabalhava lá no Emílio Eduardo, a gente sempre tinha... né, ainda tem, né? Lógico. Assim, como referência, cara, o Rio Negro. Pô, sempre falei assim... Eu tive a oportunidade de falar isso pra ele. Falei assim, pô, Rio Negro, Solimões, eu sempre queria tocar um dia com vocês, cara. E hoje eu tô gravando um DVD com vocês, assim. Tive a oportunidade de gravar, acho que 2 ou 3 trabalhos com eles. Então, pra mim, assim, uma satisfação, assim, impagável. Né? Impagável trabalhar com os caras. Leonardo, cara, pô, eu fiquei... Acho que a gente ficou 2 semanas ensaiando com ele em São Paulo pra gravar o DVD. E assim, aí tinha música que eu não tava tocando, por exemplo, assim. Aí eu tava lá assistindo o cara tocar assim, cantar... Não, eu aprendi a dizer adeus. Aí o cara na minha frente aqui, né, ensaiando pra gente gravar um DVD. Aí foi lá no Espaço Unimed. Então, assim, tem coisas que são realmente impagáveis. Eu lembro que eu assisti um show deles. Leandro e Leonardo aqui no estádio. Não sei se você tem lembrança. Eu fui. Você foi nesse show? Fui. Cara, esse aí 90 e bola, né? 1990 alguma coisa. Eu acho. Pois é, eu lembro daquele show, cara. E aquele show... Era Showmícios? Não. Se eu não me engano. Eu acho que foi alguma coisa. Não foi alguma coisa do Grande Hotel ali? Eu só sei que foi no estádio, algum evento ali de... Teve em 94, assim, eu me recordo porque era uma disputa muito grande dos governadores. E na época, acho que não me engano, acho que o Azeredo e o Hélio Costa brigando. Pode ter sido isso mesmo. O Azeredo trouxe na quinta o Zezé de Camargo e Luciano. E na sexta pode ter sido esse evento então, realmente. Foi o Leonardo aqui no estádio. Isso, então deve ter sido esse. Aí, cara, aí veio aquela lembrança daquele show que eu tava assistindo, menino assim, assistindo os caras. Eu falei, pô, agora eu tô gravando o DVD com o cara. Então, assim, agradeço demais aos produtores, né, que confiam no trabalho da gente, aos artistas, né, lógico. E é isso, assim, são coisas que são impagáveis, que não tem preço. Gravar com... Lógico, eu admiro muitos artistas, mas esses artistas em particular que eu citei são uns que eu sempre almejei chegar ali, tocar alguma coisa com os caras. E eu gravei 3 DVDs com ele, né? Então, Nossa Senhora. Foi maravilhoso, cara. Maravilhoso. Quem que você tem de referência dentro da engenharia de som? Não, nós temos hoje nomes aqui no Brasil, né? Uhum. Que são respeitadíssimos. E eu respeito muito, né, cara? A gente tem dentro do mainstream, né, que a gente fala aí, nós temos o Mota, lá de São Paulo, nós temos o Rafael Vargas, que ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas faz muito trabalho aqui pro Brasil. Então, assim, eu diria que gosto muito do som desses dois. Tem vários outros que eu gosto, mas hoje eu citaria esses dois aí que eu gosto muito do trabalho. Que bacana. Vou fazer uma pergunta assim, bem pra apertar, tá? Meu Deus do céu. Dá pra salvar um artista ruim, mas ruim com força? Depende, ele é ruim de afinação? Nossa, ele é ruim em tudo que você pensar, mas ele tá fazendo sucesso. Que é o que a gente consegue ver hoje, né, não? Cara, a gente tem que desculpa, eu não acho que o celeiro musical hoje ele tá propício. São poucos. Porque olha só. Mudou muita coisa, né, Milim? Antigamente você tinha que ouvir um CD inteiro, e aí tinha que vir muito de hit. Hoje o cara lança mas ele é ruim pra caramba. Então, mas olha só.
esse ruim pra caramba... Não, tudo bem. Esse ruim pra caramba, você pode falar tecnicamente, mas se o cara tá fazendo sucesso, cara, alguma coisa esse cara tem. O povo que não dá conta de ouvir. Certo, mas assim, cara, ou ele é engraçado. Alguma coisa ele tem, óbvio, mas não, assim... Alguma coisa assim, agora vamos falar então tecnicamente. Né? Se o cara for muito ruim de afinação, a gente consegue afinar o cara. A gente consegue dar afinadinho. Se o cara é ruim de tempo, a gente consegue colocar ele no tempo. Cantar no tempo certinho. Não tem importância. Tem artista ruim que não canta, mas vai lá e canta, né? Com os processos de mixagem que tem hoje e tudo, você bota ele afinadinho. Sim, tem muito artista hoje Só que ele vai cantar e canta no playback, provavelmente. Tem aqueles que cantam no playback, ou tem aqueles que cantam no gogó mesmo, e no show não sai aquela beleza toda. Mas no disco fica muito bom. Porque a gente tem hoje a tecnologia, né? Que a gente usa a favor para poder arrumar, igual eu tô te falando. Se o cara é desafinado, não tem importância. A gente vai fazer afinadinho. O cara é ruim de tempo, beleza. Agora, se o cara é ruim de timbre, cara, aí não tem como, né? O timbre é meio complicado. O timbre, você não consegue mudar o timbre. Eu nem posso citar as pessoas, senão eu sou processado. Nossa Senhora. Mas assim, ó, a tecnologia hoje, ela tá muito avançada. Então, assim, a gente não consegue mudar o timbre, mas equalização, essas coisas, a gente consegue dar uma melhorada boa. Mas o timbre não dá pra salvar. Então, cara... O que te irrita na gravação, cara? Além desse time que você acha que cara tem que chegar e pá, mas o que tira o Emílio do prumo, cara? Você tá ali concentrado e de repente você tá escutando um cara tá... parece que ele tá totalmente fora do compasso ali. Uma coisa ruim. Assim, cara. Som ruim. Quando o som tá ruim pra mim no meu fone, cara, realmente é uma... assim, como eu trabalho com mixagem, às vezes pode ser que a gente fique mais chato com essa questão do som. Então, toda vez que eu vou tocar ao vivo, cara, eu sou muito cuidadoso, sou muito criterioso com a parte de som. Porque eu acho que o músico, quando ele tá se escutando bem, né, a gente usa os fones e tal, mas a mixagem, quando a mixagem tá boa no fone, você consegue performar melhor. Entendeu? Você vai no lugar, cara, seu fone tá ruim, você começa a ficar... Não, você desanima, cara. Você quer ouvir uma música de um cara, o fone tá saindo, você desespera. Então, assim, isso é uma coisa que me irrita, cara. É som ruim, mixagem ruim na apresentação, vou gravar alguma coisa, o som fone tá ruim, não tá funcionando, tá cortando, aquilo lá me desestabiliza. Já teve DVD assim? Já. Nossa Senhora. Às vezes tem DVD em palco grande, aberto, que os transmissores falham um pouco. Pode ser um dos melhor transmissor que tem, cara. Às vezes ele vai dar uma falhada. E já teve também situação, cara, que recurso assim, ó, gente, temos que gravar, é isso aqui que tem, a gente tem que passar o som rápido, aqui foi, vamos. Então, infelizmente, a gente passa por essas situações, esses perrengues também. Hoje é mais fácil fazer música ou fazer música boa? Ah, não, fazer música boa. Fazer música boa não, desculpa. O que é mais fácil? Não, fazer música a gente faz qualquer um. Música, cara, é quase IaaS hoje aí, você manda lá um comando pra IA, a IA faz uma música, mas a música vai ser boa? Vai ser bacana? Né? Então, assim, com certeza, a parte mais difícil é fazer música boa. E é a parte mais importante também do artista, né? O artista, se ele tiver um bom repertório, uma música boa, já é meio caminho andado. Lógico que só isso hoje não faz o artista, né? Hoje... Eu vejo assim, cara. Tem muito artista que é de renome que é bom, mas que ele não consegue mais produzir música há um tempo. Exatamente. Então, assim, por isso a importância imensa dos compositores, né? Nós temos um em Araxá, né? De Araxá, que é um dos maiores do Brasil, né? Talvez o maior, o Thales, né? A gente tava fazendo, até esse final de semana, conversando sobre música, e a gente fazendo análise, né, dos cantores de hoje, a gente pegar sertanejo ou rock, o que seja. Rock raríssimo as bandas que lançam algo novo. Uhum. E quando lança, ela não faz mais o sucesso que fazia de anos atrás. Até porque acho que o rock tá num momento... há algum tempo já que ela não... Ela meio que... Ela vem num calcanharzinho para tentar buscar algo, mas ela volta para trás de novo. Eu acho que é difícil entender porque que o rock nacional de 20 anos atrás, hoje ele não tá mais presente. A galera escuta muito mais um rock internacional do que um rock nacional, isso é fato. Isso. Mas aí a gente tá conversando, cara, tipo, pegando de agora. O Gustavo Lima tá meio afastado das mídias, então, assim, questão de lançamentos novos, ele gravou um DVD, mas ele fez uma releitura de sucessos. Na realidade, ele não lançou nada novo. Se a gente for pegar Zezé de Camargo e Luciano, por exemplo, também é a mesma coisa. O último lançamento do Zezé de Camargo e Luciano, se não me engano, foi em 16. São 10 anos sem lançamento nenhum
de uma dupla que fez sucesso ao longo de mais de 20 anos, só com pancada. Então aí você pega depois de 10 anos, não tem uma música nova, a não ser o Zezé no Rústico, que ele tá sozinho, então ele tá lançando música nova atrás de música nova. Então a pancada dele agora é essa e tá, o trem tá estourado. E aí você consegue entender, assim, que não consegue fazer música boa. É difícil, cara. Lógico que tem uma questão dos compositores, mas você tem ainda compositor que fazia sucesso de 10 anos atrás e que não consegue lançar nada bom agora. Olha, até essa parte aí, hoje, né, como eu tô muito engajado na parte de mix e mixagem e masterização, tem uma parte que não é muito minha, que é a parte mercado, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas talvez não se produz música boa porque o ouvinte não quer também. O ouvinte quer aquela balada lá, batidão, não sei o quê, aquela música pra farriar, pra não sei o quê. Porque a música é comportamento. Você não vai pescar lá na beira do rio escutando funk. Não vai. Então é música comportamento de pessoas. O que as pessoas estão buscando? Mas você repara que, assim, apesar disso, o sertanejo ele vem fazendo releitura de sucessos. Ah, isso sim. E assim, são vários. Vários, não. E, em vez dos caras que já fizeram algum sucesso em algum momento, eles estão fazendo releitura de sucesso de outros artistas. Sim, porque a gente até estava batendo um papo aqui antes, né? E a gente comentou realmente sobre essa questão dos covers. É que o cover, ele já agrada de primeira, né? Então, assim, um artista... Vamos pegar alguns artistas, tá? César Menotti e Fabiano estourou como? Releituras. Releituras, como um anjo e tal. Aí você pega Jorge Mateus, estourou como? Fazendo uma releitura. Eu fiz um disco dos meus amigos lá, que graças a Deus, eu esqueci de citá-los. Nossa, meu Deus, que vergonha, né? O Hugo e Guilherme. Eu fiz o No Pelo 1, No Pelo 2, que foram os discos, assim, de cover... Que estouraram os caras. Que estouraram, né? Que teve uma... Né? Aí o nome deles realmente veio à tona, né? Agora, então assim, essa tática do cover realmente ela é muito usada. E ela é eficaz. Porque assim, quando você faz um trabalho de cover, a hora que você põe ali, cara... Vamos citar, né? Nosso amigo também, o Dino Fonseca, que faz muito cover. Quando você põe o disco do cara, bicho, aquela música e tal, e tudo bem, ele tem uma qualidade maravilhosa, os produtores lá, o Otávio, os músicos, tudo muito bem feito. Mas na hora que você põe a música, aquilo lá já dá uma sensação boa. Aquilo ali já não encontra muita objeção. Então, assim, já agrada de primeira. Então, o cover realmente é uma tática muito interessante para você começar uma carreira, para você já agradar aquele que tá te ouvindo de primeira ali, entendeu? Eu gosto muito dessa... Porque você emplacar uma música inédita, cara, não é fácil, não. Não é fácil. Dos projetos todos que você já participou, tem algum que é o coraçãozinho aquece mais? Deixa eu pensar aqui. Cara, que são apenas assim, cara, eu não vou ser... assim, cara, eu tenho que falar, né? Lógico, os trabalhos com o Gustavo Lima, eu considero ele talvez hoje o maior artista do Brasil, assim, né? Então, assim, esses trabalhos realmente eu posso dizer que estão guardados aqui no coração, mas tem aquela outra parte que eu estava te falando, uma certa nostalgia também de gravar com o Rio Negro, né? Gravar com o Leonardo. Então, assim, cada projeto tem seu espaçozinho, né? Eu vou eleger esses dois aí, do Rio Negro e do Leonardo, como, assim, os queridinhos, assim. Porque esses dois foram muito especiais por todo o contexto. Por tudo que esses artistas, o Rio Negro Solimões e o Leonardo, representam aí pra música, né? Uhum. Pro estilo sertanejo. Então, dada toda essa importância, deixa eu eleger esses dois aí. São dois caras top da música. Demais. Dentro desse contexto de artista que a gente fala, né, antes da gente ir para outra parte, você acha que tem muito mais o talento ou o marketing envolvido? Hoje... Porque o cara chega, se ele tiver o dinheiro, ele faz, ele produz. Sim, o cara que tem dinheiro, ele produz, ele vai botar a música dele rodar, mas se o produto não for bom, ele não se sustenta, né? Então, assim, de alguma forma, cara, o cara tem que chamar atenção para alguma coisa.
Obrigado. Então o cara tem que chamar atenção de alguma forma, ou porque a voz dele é boa pra caramba, ou porque o marketing da rede social, a personalidade do artista é boa, chama atenção. Vamos falar, vamos ser claros aqui. Cara, você vai no show do Leonardo, você quer ver o quê? Você quer ver o Leonardo fazer as gracinhas dele, né? Você quer ver as piadinhas dele? Você quer ver, cara, o artista que você é fã tá ali tocando pra você. Independente se você vai cantar ou não, se é playback ou não, mas ele tá ali. Exatamente. Você quer a presença do cara, você quer ver ele, você ri das piadas dele, não é isso? É isso. Então, assim, lógico, você quer escutar as músicas também. Mas tem a parte que você admira o artista, tem a parte da personalidade dele que te agrada, você se identifica com aquele... aquele cara é dos meus, aquele cara é engraçado. Então, acho que tem tudo isso. O artista hoje, ele faz a música, ele põe a música pra rodar. Mas se ele não tiver alguma coisa que prenda o ouvinte, né? Ele não vai se sustentar. Então, precisa do marketing, precisa. Mas o cara precisa ser bom, cara. Senão ele não vai se sustentar. Você vai ver... É o voo de galinha, né? Você vai ver Você vai ver o cara... Cadê o cara? Sumiu. Entendeu? E a questão aqui de eventos em Araxá, a questão musical, você acha que é bacana? Você acha que... Cara, Araxá é muito rica. Araxá é muito rica. Tava falando com o Kaká antes. Até na época mesmo, de banda do Emílio Eduardo, tinha alguns amigos, né, de trabalho lá que vinham de outros estados. Tinha o pessoal lá do Paraná, por exemplo. Morou aqui. O cara falava, pô, o que acontece com Araxá, cara? Araxá tem coisa boa demais, tem músico bom demais. Às vezes você vai numa cidade maior, assim, não tem tanta música. Então, assim, Araxá tem muitos eventos bacanas, né? Tem tantos eventos aí que a gente vai, do queijo, evento de gastronomia, tem festa de Natal, tem tantas coisas interessantes aí, cara. Araxá é muito rica. E rica também artisticamente. Escritores, pintores, músicos, cantores, tem tanta gente boa. Eu considero, sim, que Araxá é uma terra acima da média, né? Você vai, cara, você vai ali, você vê um cara tocando, fala, cara, de onde que esse cara saiu? Às vezes você não conhece o músico, mas você fala, o cara tá tocando pra caramba, né? Às vezes a gente se surpreende tanto, assim, positivamente. Sim, né? Eu já cheguei em um lugar que eu não conhecia a banda, Araxá. De repente, pô... Nossa, cara, pois é. Não, você pensa, onde tava esse pessoal antes? Araxá é muito rica, culturalmente, artisticamente, cara. Isso pra nós é bom demais. Porque a gente também, às vezes, não precisa buscar fora, né? Tá tudo aqui, Tá tudo aqui. A gente tem aqui os artistas. E você pode ver os eventos que as bandas tocam Araxá, elas são cheias. Sim, cara. Temos banda de rock, temos jazz, temos música instrumental, né? Temos duplas sertanejas. Estilos, né, tem todos os estilos, cara. Então, sou muito feliz e honrado de ter nascido nessa cidade. Eu acho engraçado que quando era, né, na juventude e tudo, aí a gente saía, você tinha... Naquela época, cara, eu lembro de 94, moleque, e a primeira vez que eu vi Peixe Piloto tocar. Pô, Peixe Piloto no auge ali, né, cara? O Marcão era o vocalista ali naquela primeira formação, hoje não é mais, mas o Marcão era o vocalista naquela época, cara, e você via os meninos tocando ali. Isso lá no Carlitos, antigamente. O Carlitos era um lugar de tipo uma lanchonete, mas moderninha. Foi a primeira vez que veio pão com gergelim para Araxá. Tem um tempo. E era lá onde é o Costelão. O Costelão era o Carlitos antigamente. Eu tenho uma vaga lembrança. Tinha uma pista de skate ali, era uma coisa louca ali. Aí a banda formava, todo mundo ficava ali em torno, naquela rua ali, porque era na esquina, sim. E ali não tinha aquela cobertura, ela era meio aberta. Uhum. Vaga lembrança, mas ainda ela tá aqui. Só que aí você começa a crescer, aí você tem a Peixe Piloto, veio banda de garagem, vem... lembrar de todas as bandas de Araxá agora não me aperta, gente, pelo amor de Deus, né? Que assim. Tem muita gente. Mas só que aí depois você tem umas coisas, igual veio Emílio Eduardo, teve Silvio Robson, teve Flávio Leandro. Nossa, Flávio Leandro. Entendeu? Então assim, a gente tá indo pra um segmento de crescimento, Eric Nando. Sim. Tá vendo? Pô, cara, aí você vê assim que o quanto de música que a gente tinha, mas ainda contém, assim, a gente ainda tem. Sim, cara. Temos grandes músicos aqui em Araxá hoje. O Clênio Miller, excelente músico, cara, toca muito, se especializou também em gravações, fazia muito DVD também.
Tem o Thiaguinho aí no jazz, tem o Henrique. Cara, tem tanta gente boua, cara. Eu não vou citar, senão eu vou esquecer de tanta gente. Porque são tantos. Só agora veio alguns aí. Thales, cara. O Thales é de Nova Ponte, mas eu vou falar que é de Araxá. Ele criado foi aqui, criado no Araxá e do Araxá. O Thales aí, cara, todo esse sucesso aí, como compositor, como cantor também. Cara, Araxá é muito rica. Muito rica. Você tem o que você quiser. Você tem rock, você tem jazz, você tem... música... Onde você quiser, aí você tem um estilo que você quiser música buscar. clássica, tem muito bacana, cara. Eu sou suspeito de falar de Araxá porque eu gosto demais. Sabe o que eu acho engraçado? A gente fala muito sobre a questão do gênero musical no Brasil, mas é assim. Se você vai no barzinho, você quer um rock, às vezes. Sim. Você não quer um sertanejo, talvez. Sim. Mas aí se você vai no barzinho estilo sertanejo, ele vai tocar um sertanejo. Mas naquele barzinho, geralmente, ele chama uma banda de rock pra tocar. Mas o rock faz sucesso ali, mas ele não faz sucesso mais na mídia. De uma forma geral. Cara. E o interessante... Meio doido, né, a gente pensar isso. E o interessante hoje também, porque existe uma coisa, cara. Antigamente, a pessoa que escutava rock, ela tinha um certo preconceito do sertanejo, né? Tinha. Né? Tinha. Não. E hoje em dia, a mesma pessoa escuta as duas coisas. E tá tudo bem, né? As pessoas hoje são mais ecléticas, né? A gente há de... Você há de convir com isso aí, mas... Pessoa que hoje escuta... Hoje eu quero ir no barzinho que toca rock. Não, amanhã eu quero escutar um sertanejo. Vai fazer um churrasco na casa e pôr um sertanejo. Né? Tem artista, assim, que você pega um sertanejo... O que o sertanejo foi fazendo, que foi atraindo ali nos anos 90? Pô, a guitarra. A guitarra foi acrescentou mudando, a guitarra, foi mudando o estilo. E a gente até conversou do Pisca e do César Augusto, que acho que foram os caras que fizeram que produziram Zezé Luciano, Leandro Leonardo, Sonho Chororó, e entre outros. Só que os caras colocavam guitarra pra caramba. A base da música era guitarra. Eu acho que é pra atrair esse público. Teve esse movimento. Pinóquio fez várias inovações também. Pinóquio é outro também. Colocava umas batidas de bumbo de dance ali, de boate ali nas músicas. Então teve tudo isso. O sertanejo passou. O sertanejo é muito. Ele é um camaleão, né? Ele se modifica, ele. Pensa só, em 2006 ali, com o chamado sertanejo universitário, né? Cara, o tanto que o sertanejo mudou, a gente passou do sertanejo anos 90 para o sertanejo que é hoje mais moderno aqui e tal, meio... Pensa naquele Luan Santana ali, veio um monte, né? Aquela batida, aquela balada com os violões e tal, aquela pegada mais forte, mais firme. Eu não considero o Luan Santana um sertanejo, eu acho ele um pop, né? Ele é pop, Hoje ele tá muito mais, inclusive. Muito mais. Hoje ele sempre foi pop. Ele nunca teve... Pouquíssimas músicas dele entram uma sanfoninha. Sim. Mas, assim, 1%. Sim. Se você for analisar. Mas aí teve essa transformação do sertanejo. Aí, com essa transformação, a gente saiu do sertanejo anos 90, que, vamos falar assim, o pessoal mais de meia idade gostava, e passou para a juventude, para as pessoas mais jovens. Gostava daquele som ali do Jorge Mateus, aquela voz dele ali, muito característica. O Pinóquio, até na entrevista dele, ele fala que quando ele ouviu o Jorge cantar a primeira vez, falando, não vai dar certo. Pois é, aí que a gente se engana, né? Aí depois ele falou, canta de novo. Não, eu acho que vai dar certo. Tipo, aí eu o cara vi essa entrevista dele. Você viu? Vi. Um negócio assim, mais ou menos assim que ele fala. Faz aquela voz assim. Ele falou isso, né? Pois é, então assim, houve essa transformação, cara, que foi muito bacana, porque aí as pessoas mais jovens começaram a ir nos shows, começaram a gostar do sertanejo. Então, o sertanejo, ele se mantém por muito tempo em alta, eu acho, né, justamente por causa dessas modificações. Né? Ele se modifica, o que o pessoal tá gostando? Não, então peraí. Ele vai mudando. Ele vai mudando. E a força também que cada artista dá um pro outro. Que é essa questão... Cara, você chegou num ponto que eu acho fantástico. Porque o sertanejo, ele é unido. O sertanejo é muito unido, As classes gerais, as outras de gêneros, geralmente eles são muito briguentos. São mais enciumados. São mais enciumados, principalmente o rock. Não vou falar pra você que no sertanejo não tem. Não, lógico que tem. Mas realmente os artistas, eles se unem muito. Vamos fazer grava uma música comigo, gravam, e vão, e uns vão... Shows, os caras unem, vamos fazer um negócio aqui assim, funciona. Exatamente. Né? Exatamente. Agora vai vir no pagode agora, juntou a Alcione,
Zeca Pagodinho e Jorge Aragão em turnê. Os 3 juntos no mesmo palco. Pô, cara. Não, é pesado, hein? Não, que é isso, pesado. Cara? A hora que você viu um negócio desse, você pensa, pô... Não, pois é, demoraram, né? Demoraram bastante. Eu fui no show da Alcione uma vez no Rock in Rio. No Rock in Rio. Ela com a Isa. Ela cantava uma parte, a Isa cantava outra parte. Meio que elas dividiam um palco. E a hora elas cantavam juntas. Cara, foi um dos shows mais lindos que eu já vi. Que bacana. Porque assim, a Alcione é um monstro. Eu faço as mixagem e masterização de um projeto que hoje em dia está muito em evidência, né? Que eu não sei se você vai conhecer, que chama Cê Tá Doido. Que é o Panda, o Humberto Ronaldo e Ícaro Gilmar. Você já viu esse DVD? Pois, que é bacana. Juntou os 3, cara. E esse projeto, eu acredito aí que deu um boom na carreira dos 3, assim. É muito interessante, né? Milinho, conta pra mim, a gente tá quase indo pro final, mas a gente não perguntei isso, eu não posso deixar de perguntar. Certo. Quais instrumentos que você toca? Rapaz, eu vou falar que eu né, assim, eu não posso... Não, vamos lá, eu costumo falar que eu sou aquele pato, né, que não faz nada de... Eu faço de tudo um pouco, né? Mas vamos lá, eu comecei com teclado, meu primeiro instrumento que eu aprendi, né, teclado. Depois eu fui pra parte de cordas. Peguei violão, peguei violino, né? Aí depois fui pro estúdio, aí você grava guitarra, essas coisas. Sanfona. Aí agora o que eu gravo hoje, talvez um dos que eu mais gravo hoje, que é o pedal steel. O pedal steel é aquela guitarra, né? Que a gente toca aqui deitada, pra country. É um instrumento mais raro no Brasil. Que tem assim? Isso. Isso é difícil pra caramba. Aquele lá meio chato. Porra, cara. E você toca com os pés, com os joelhos. Eu já vi, às vezes, prestando atenção, um cara tocando. Não lembro que show que eu fui, falei, Jesus. E você aciona os pés ali pra Lembrei, acionar. show do Roupa Nova. Roupa Nova? Que bacana. Pois é, então assim, então esses instrumentos, cara. Violão, violino, teclado, sanfona, guitarra, pedal steel. Isso aí, um pouco de cada. Você tem ouvido absoluto? Posso considerar que sim. Eu descobri isso... Eu tinha aí mais ou menos pelos meus 13 anos, quando eu descobri. Eu lembro que meu irmão estava ensaiando com um cantor, e lá eles pegando um tom da música, né? Aí eu fazendo tarefa de colégio, né? Aí eu falei assim, cara, ele tá cantando em Mi bemol. Aí, opa, mas tá mesmo. Aí eu falei, cara, aí começou as coisas a fazer sentido pra mim. Então, assim, essas questões das notas, né, de enxergar as notas, assim, enfim, as notas aparecem... Ela toca, você já... Opa. Elas aparecem, assim, de alguma forma, que eu não sei explicar, mas às vezes eu tô numa banda, assim, e tal, toco a música, opa, vamos. Porque você já sabe mais ou menos o tom. Já sabe que o tom, já sabe as notas que estão sendo tocadas. Mesmo você nunca ter tocado? Nunca ter tocado. Eu faço muito assim, isso permite algumas coisas boas, né? Na vida da gente, por exemplo. Eu já ensaiei bastante, já falei, sei lá, tem que ensaiar hoje para tocar em algum lugar. Então, assim, aí eu ponho a música, escuto a música, beleza, eu já consigo pegar o que está sendo tocado ali, já consigo pegar todas as notas, já visualizo no meu instrumento e chego lá, vamos tocar. Deixa comigo. Então, assim, não precisa... como eu disse, é uma vantagem, né? Você não precisa pegar o instrumento antes para você tocar uma música. Basta você escutar ela. Então, se eu escutar uma música aqui, beleza, vamos tocar. E a gente já sai tocando, porque você já conseguiu visualizar quais notas que você precisa tocar. E um perrengue chique? Já tem até, sim, uma história engraçada, alguma coisa? Tem, cara. Tem um perrengue. Vou mais para um perrengue mais atual. Eu até contei isso lá pro pessoal lá do Decim, mas às vezes para quem não assistiu. Eu fui participar de um DVD, cara. Deve ter uns 2, 3 anos. Deve ter uns 3 anos, esse DVD. E assim, até então o produtor falou assim, Amílio, você vai... Vamos lá para São Paulo, que nós vamos gravar um DVD lá no Credit Car Hall lá. Credit Car Hall. Beleza. Falei, você já imagina o nível do artista, né? Você já imagina o nível do negócio. Falei, beleza. Nem sei se ele ainda tá em pé ainda. Tá, mas eu acho que é com outro nome. Eu esqueci o nome. Vibra São Paulo. O Vibra São Paulo é o Credit Car Hall. Se eu não me engano, Aí, beleza.
A princípio, Emílio, você vai lá que você vai mixar, então você vai lá para colher o áudio, você vai para acompanhar a gravação. Eu falei, tá bom, beleza, tudo bem. 3 dias antes do DVD, da gente viajar para São Paulo, o produtor me fala assim, ó, você vai, leva sua pedal steel e seu violino que você vai tocar também. Eu falei, pô, nossa, mas agora já assim e tal, beleza. E o repertório? Não, calma que a gente vai pegar lá e eu te passo, fica tranquilo. Beleza, isso 3 dias antes. 2 dias antes, o produtor, e aí? Eu preciso pegar o que eu vou tocar, eu preciso ensaiar. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Acabou que a gente viajou para São Paulo. Cara, e assim, a banda já toda lá. Sabe os músicos que só vê nos DVDs? Só vê na televisão? Todo mundo lá do meu lado, assim. Meu Deus do céu. E eu lá montando minha steel. Montando meu violino. Falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí... Os caras devem ter ensaiado assim um mês. Não, assim, os caras estavam... Quem que esse louco chegou aqui agora? Os caras estavam em cima, nos trinques. Aí... passei alguma coisinha lá e tal, os caras falaram assim, ó, aí antes depois da passagem de som, você vai tocar, assim, ó, Emílio, você vai tocar essa música, pontuou algumas pra mim. Falei, então tá bom. Aí eu fui pro hotel, cara, escutei. A hora que eu cheguei de novo pra gravar, à noite, Emílio, ó, foi o seguinte, isso aqui não vamos não, mas toca o show inteiro, pode ficar lá o show inteiro, pode tocar o show inteiro. Nossa senhora. Falei, cara de Deus. Ó, assim... A sensação de você abrir a cortina do lado, imagina, do Credit Card Hall, lá você tá tocando assim, cara, isso é... Meu Deus do céu. O artista lá na frente. A frente tá na frente. Você imagina, assim, né? Imagina o nível dos artistas. Um projeto, assim, uns artistas muito grandes. Abri lá, cara, e assim, foi, bicho, eu não sei o que vai ser tocado. Não sei o que vai ser tocado. Aí o que eu pensei? Eu vou na boa, só vou na boa. Falei assim, ó, algumas músicas que eu conheço aqui, vou fazer umas frases aqui, algumas coisas que eu conheço. Aproveitei dessa minha... esse meu dom que Deus me deu aí do ouvido. Tocava a música, eu falei assim, tá, beleza, tá o tom, ok. Aí eu já fazia algumas frases ali de pedal steel, de violino e tal. E fui tocando. Então, assim, esse foi um perrengue, cara. Esse aí ficou marcado. Porque, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar no palco? Meu DVD foi gravado. Foi gravado. Algumas coisas que eu fiz no dia, a gente conseguiu aproveitar. Algumas coisas eu peguei e corrigi no estúdio. Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas foi um perrengue, cara. Depois que passa, você fala, meu Deus do céu, né? Mas foi um perrengue aí. Cara, a gente vai chegando pro final. Vou fazer um bate-bola rapidinho contigo. Bora. Cara, papo muito... Mas se deixar, a gente fica aqui até mais umas 3 horas de podcast, cara. Acordar cedo ou virar à noite? Acordar cedo. Hoje, eu achei que você ia virar à noite por causa da tocava na noite. Antigamente, sim. Hoje, acordar cedo. Um filme ou uma série? Hoje eu tô mais pra série, cara. Tô mais pra série hoje, mas... Uma música da vida. Vou falar Noite Feliz, que foi a primeira que eu toquei. Perfeito. Uma comida que essa é top. Ah, churrasco. Tem que ser. Um lugar pra descansar a mente. Minha casa. O que faz te desligar? Te desconectar um pouco, além da casa e sua família? Cara, eu gosto muito de esportes. Eu gosto de esporte. Eu gosto de corrida, eu gosto de academia. Isso me faz dar uma paz, né? Uma paz, uma desligada. Um hábito que você não abre mão? Praticar esportes. Tá. Algo simples, mas que te deixa numa felicidade extrema. Estar com minhas filhas, com a minha família. É algo que a gente precisa valorizar, né? Algo que é muito importante pra gente, a gente precisa valorizar mais. Com certeza. Tem algum medo? Cara, tenho medo de fracasso. São alguns pontos que não deu tempo de a gente contar, talvez no próximo, mas alguns traumas que eu peguei nessa minha caminhada aí. Tenho medo, sim. Tenho medo de fracasso, tenho medo de erros, medo de errar, medo de... Pode tocar, tipo... Hoje eu posso te dizer que eu já melhorei bastante nesse quesito aí. Eu tô bem melhor, né? Com tudo que eu venho melhorando, que eu venho cuidando de mim, da minha saúde mental. Mas eu tenho esses medos, sim. De fracasso, medo de erro, ainda tem.
E o momento mais importante da sua vida? O nascimento das minhas filhas. Isso aí, Milim. Obrigado, irmão. Obrigado a Se você você, deixar um gente. recado pro pessoal que tá assistindo a gente Não, aí, só... um conselho talvez para quem tá começando, para quem que gosta de música ou que alguém quer chegar onde você chegou como engenheiro também. Bom, é mais um agradecimento, né? Agradecer você, agradecer o Kaká pelo convite, por estar aqui, contando um pouquinho da história. Se eu puder deixar só uma sugestão, um conselho, levar a música com amor, com honestidade e tentar sempre fazer o melhor possível, né? A gente sempre tentar batalhar para que a gente melhore e que a gente leve a sério. Quem quiser levar como um trabalho, que realmente precisa levar como um trabalho, com seriedade, com persistência, com afinco, né? Com tudo que a gente vai fazer na vida. É isso. Perfeito. Viu? Obrigadão. Obrigado, gente. Foi Valeu show, demais. cara. Obrigado. Pessoal, mais um Araxá Talks aí, super bacana, é bom demais falar de música, falar de cultura e tudo mais. A gente fica por aqui, vai até a próxima aí. Fomos.